Mas era importante a gente dizer como foi o dia do presidente Bolsonaro hoje. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda no Nordeste nesta terça-feira. Ele esteve em Juazeiro, na Bahia, e em Petrolina, em Pernambuco. A campanha de Jair Bolsonaro está com foco em locais onde o presidente está em clara desvantagem. Além do Nordeste, região que Lula tem ampla liderança, o presidente Bolsonaro deve ir também ao sul de Minas Gerais na sexta-feira. Até que ponto será possível obter vitórias com essa visita? Neste momento, Yuri, tão tarde já, ele sempre dava muita atenção a Sudeste, claro, como o próprio ex-presidente Lula também fazia. Até que ponto fez falta ir antes ao Nordeste, ir antes a Minas? Olha, Márcio, ele esteve em Minas dias atrás, acho que sexta-feira esteve em Divinópolis, por exemplo, então ainda tem algumas coisas de agendas. Tem, acho que muito mais pelo simbolismo, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Garanhuns, que é a cidade natal do ex-presidente Lula, ou seja, foi lá quase que fincar uma bandeira na terra natal do adversário. Fez motociata e tudo lá. Exato. Então, para dizer que ele, Bolsonaro, também consegue mobilizar apoiadores, mesmo numa região que é notoriamente mais petista do que bolsonarista, que é a região Nordeste, onde Lula tem uma vantagem enorme. Né? Estar em cidades como Petrolina tem até um outro simbolismo, porque é a cidade do seu ex-líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, tem um candidato ao governo estadual da disputa de Pernambuco, que depois a gente até podia aproveitar a Lavareda para detalhar, que está uma das corridas estaduais mais sensacionais, né? A Marília Reis na frente e 4 possíveis adversários do segundo turno, não dá para saber, qualquer um pode chegar. Então, e o Miguel Coelho, filho do senador Fernando Bezerra Coelho, ex-prefeito de Petrolina, é um desses candidatos. Então, eu acho que tem muito desse simbolismo, né, de ir para 2 cidades, ali, Juazeiro e Petrolina, às margens do Rio São Francisco, que ele tem tentado puxar para si a obra que foi a transposição do Rio São Francisco, não é na mesma região ali, é mais para dentro do interior, mas enfim, mas eu acho que tem muito desse... É importante essas imagens, esse simbolismo e tentar capilarizar essas agendas, mas de fato, soa estranho porque a gente tem visto muito dessa concentração aqui na região Sudeste. Mas o fato de ser presidente, estar baseado em Brasília, também tem inclusive essa vantagem logística, de ser mais fácil para ir para as outras regiões do país. Yuri falou do Rio São Francisco. Quem está exatamente às margens de São Francisco neste momento e conversa com a gente ao vivo, porque seguiu o presidente nessa terça-feira, é o nosso repórter Leandro Magalhães. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Márcio, muito boa noite para você, boa noite a todos. Márcio, o presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 9 horas da manhã à cidade de Petrolina, a mais de 700 quilômetros do Recife, cumprimentou apoiadores, subiu em um touro perto do aeroporto da cidade e seguiu de moto com os apoiadores até a cidade de Juazeiro, na Bahia, onde eu estou aqui, onde fez o primeiro discurso. O candidato do Partido Liberal fez críticas às gestões do Partido dos Trabalhadores. Disse que no passado havia desvio de recursos nas empresas estatais e na gestão dele hoje as estatais dão lucro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil começa a dar exemplo para o mundo com inflação baixa e preço da gasolina caindo. Ele falou também das ações do governo durante e após a pandemia, como o valor do Auxílio Brasil, que triplicou. Em entrevista à imprensa, Jair Bolsonaro relembrou que o governo dele, que concluiu a transposição do Rio São Francisco e que em um segundo mandato o Nordeste terá um plano de geração de energia eólica 50 vezes mais a potência da usina de Itaipu no sul do país. Daqui do Nordeste, Jair Bolsonaro seguiu para Brasília. Amanhã ele terá agenda em Santos, São Paulo, depois no Rio de Janeiro e no final de semana, na sexta-feira, em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país. No sábado permanece em Brasília e no domingo segue para o Rio de Janeiro, onde o presidente Jair Bolsonaro irá votar. Eu volto ao estúdio, Márcio. Muito obrigado, Leandro Magalhães. O presidente Bolsonaro, durante essa agenda pelo Nordeste, comentou a visita à região. O presidente disse que vê nas ruas que a população quer uma continuidade de governo. Hoje, o presidente está 38 pontos atrás de Lula na região, segundo o agregador CNN. Agora essa recepção não tem preço. Ao longo de todo o percurso, o calor do povo nordestino, a consciência das comparações que eles fazem, e a gente vê claramente que eles querem a continuidade do nosso governo. E se essa for a vontade de Deus, estamos prontos para cumprir mais 4 anos de mandato. Caio, como é que você vê essa agenda do presidente na reta final, indo para o Nordeste? Até que ponto ele vai ser bem sucedido em conseguir alguns pontos ali?
Na verdade, ou ele tenta ganhar ou ele tenta estancar o crescimento do Lula e a solidez que o Lula tem no Nordeste, né? Se a gente vê os estados em que ele... todas as pesquisas ali, em todos os estados, a vantagem é muito grande. Então, ele tenta muito mais impedir, talvez, o adversário de subir, mais ainda, do que de tentar ganhar alguns votos. A gente vê esse estado... Hoje era Pernambuco, né? Uhum. É um estado em que ele tem muita dificuldade. Historicamente, teve muita dificuldade. Salvo engano, desde você é pernambucano, né? Então legal, lógico. Lógico. É de pernambucano, né? Claro, né? Fundou Nova York, né? Por isso. Mas essa é a minha leitura, assim. Às vezes é muito mais para impedir o outro do que tentar crescer. Só lembrando uma coisa, aproveitando o gancho aí. É que nessas viagens o presidente também aproveita para alavancar seus candidatos. Sim. O candidato dele lá, o candidato do PL, o Anderson Ferreira, no momento tem 12 pontos percentuais, muito menos do que o presidente. Então também essas viagens têm esse efeito, turbinar ou ajudar um pouco a propelir, se não muito, pelo menos em alguma coisa, os candidatos aos governos estaduais e também os candidatos proporcionais. Isso é muito importante. Fazer bancada, fortalecer a bancada, sobretudo a bancada do PL, e há alguns cálculos que apontam que pode vir a ser uma das maiores bancadas da próxima legislatura. O candidato do presidente Jair Bolsonaro ao Senado por Pernambuco é o ex-ministro Gilson Machado, que está ali também. Estava ali na foto. Afora o fato que é interessante de que essas viagens das últimas horas, digamos, nas eleições, às vezes tem efeito. Não é? A crônica política mostra, por exemplo, que em 2016 o Trump ganhou naqueles estados do meio-oeste americano, ali do norte do meio-oeste, por conta de uma viagem que teria feito exatamente ali nos últimos momentos da eleição. Historicamente, já que eu falei dos Estados Unidos, há um exemplo clássico. Não é? O Truman, quando foi candidato à reeleição em 1948, ele estava tão derrotado, que os institutos, a maioria deles, deixaram de fazer pesquisa uma semana da eleição, porque estava derrotado. Resultado, ele pegou um trem, não havia a possibilidade de deslocamentos aéreos como nas circunstâncias de hoje, pegou um trem, percorreu a costa leste americana, percorreu alguns estados vitais, estados-chave, e ganhou a eleição. É que também para o Bolsonaro, eu acho que também interessa o chamado data-povo. É a foto que ele vai aparecer cercado de gente, reforçando o que ele fala. Não acredita em pesquisas eleitorais. E é interessante que eu estou falando isso na frente de vocês dois aqui. O presidente disse claramente, não acredita em pesquisas eleitorais, acredita no data-povo. E esse tipo de viagem, com o povo cercando, aquele calor do Nordeste que a gente sabe que existe entre aquelas pessoas, isso pode alavancar também. Além do que, Márcio, a prova mais contundente de que ele não acredita em pesquisas é o esforço que sua campanha faz junto aos evangélicos para ampliar sua margem, mostrada pelas pesquisas, e o esforço junto às mulheres, inclusive envolvendo sua esposa, para diminuir a desvantagem mostrada pelas pesquisas. Ou a quantidade de vezes que ele troca de camisa de futebol cada vez que ele vai visitar um estádio diferente. Ou seja, a pesquisa que ele recebe, feita pela sua campanha, mostra exatamente a importância de estar nesse local e não nesse local, falar com essa pessoa e estar vestido dessa forma. É isso, Renato? Exatamente isso. Prazer e um privilégio estar com o professor Lavareda aqui do lado. Já falei pessoalmente para ele e no ar o quanto que é importante a referência do professor na minha carreira, mas rapidamente sobre essa questão. Acho que o Bolsonaro tem que sinalizar para o eleitor que a derrota não está dada. Parte da questão do 7 de setembro tinha esse aspecto simbólico também. Que não é só o data-povo do ponto de vista de questionar a eleição. É o data-povo no ponto de vista de mostrar que a batalha está ganha. De um lado, para acumular forças numa eventual contestação dos resultados eleitorais, e do outro lado, para manter a tropa animada. E ele tem tido muito sucesso. Assim, tem muita gente que de verdade não acredita nas pesquisas, tem muita gente que de verdade acredita que ele vai ganhar no primeiro turno. Gente bem informada, gente... Não é só... Me surpreende isso.
Por isso que é tão interessante a gente fazer a nossa comparação, que fizemos na edição de ontem no Prime Time, e vamos fazer mais uma vez utilizando a tecnologia que a CNN nos dá, que é com a famosa Magic Wall. E o Iripita, mais uma vez, vem para cá para mostrar exatamente o desempenho de Jair Bolsonaro nessas cidades onde ele está hoje em 2018, como foi em 2018, para mostrar que evolução ou queda ele teve nesses locais. Vamos lá, Márcio. A gente vai mostrar um pouquinho só dessas duas cidades que são tão simbólicas, só que eu vou precisar fazer a mesma coisa que muita gente faz em casa, tem que trocar o HDMI daqui. Vamos lá, rapidinho. Mas é um técnico. Jogo rápido. E o Iripita é um técnico da super informática. rápido. Brinquedo novo é isso, a gente Manuel. faz tudo no ao vivo. Mas já está o nosso mapa aqui e a responsabilidade de ter que mostrar o mapa de Pernambuco ao lado do professor Lavareda. Mas vamos lá. Vamos dar um zoom aqui na região Nordeste, sabido que o então candidato Fernando Haddad do PT conseguiu manter a hegemonia do PT em praticamente essa cor vermelha mostra a vantagem que Haddad teve em 2018 Exato. Como candidato do PT. Primeiro turno 2018, o candidato do PT, Fernando Haddad, foi o vencedor em 8 dos 9 estados da região Nordeste. Só para fazer um rápido spoiler, não foi nessa cor amarela. Adivinha quem que ganhou aqui no Ceará? Ciro Gomes. Ganhou e ganhou bem. Essa é a grande questão, se ele vai continuar conseguindo fazer isso esse ano. Mas a gente estava falando dessas duas cidades tão importantes aqui. E o Iripita arranja só confusão com Ciro Gomes, veja só. Não, longe disso. É entender a trajetória de um político que é importante na nossa história. Vamos lá aqui começar por Petrolina. O que aconteceu em 2018? Fernando Haddad quase teve 50% dos votos válidos, 49,95%, mas o presidente Jair Bolsonaro, sendo uma cidade que é grande, que tem uma atividade econômica bastante forte, conseguiu uma votação bem expressiva, de 30% dos votos válidos, se a gente comparar com o desempenho que costuma ter na região Nordeste. Petrolina é uma cidade que exporta frutas, né, para o mundo inteiro, enfim, se tornou um grande polo. E aí vamos passar para a vizinha dela, Juazeiro, que está ali onde estava nosso amigo Leandro Magalhães. Olha aí, quase mais de 57% para Fernando Haddad. E, de novo, Jair Bolsonaro com 27%, pouquinho menos, mas também ainda com um desempenho bastante significativo. Porque se a gente for comparar, só para olhar aqui no mapa de uma forma geral, Márcio, e chamar a nossa... Hoje eu vim até com uma caneta aqui, Márcio. Maravilhoso. Né? Que olha o que é interessante da gente ver. Como em estados como a Bahia, por exemplo, você vê que aqui, olha, totalmente dominado aqui pela vantagem que o PT tem. A gente conta, dá para contar nos dedos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidades da Bahia. Vamos ver, de curiosidade... vencidos por Bolsonaro. Vencidos por Bolsonaro, que está com essa cor azul. Vamos ver qual que é essa cidade aqui, ó. Luiz Eduardo Magalhães, lá no interior da Bahia, em que Bolsonaro, sim, conseguiu ter mais da metade dos votos válidos, uma cidade de pouca votação, mas importante. E aí é curioso, só para a gente já dar uma outra extrapolada, como tem alguns pequenos pontos azuis... Opa, desculpa, eu não liguei a caneta. Vamos lá, alguns pontos azuis aqui, tem um aqui pequenininho, tem outro aqui, tem outro aqui e tem outro aqui. Vou pedir ajuda aqui para o Renato Meireles e para o Lavareda. O que são esses pontos azuis no litoral do Nordeste ali que a gente marcou? Ali... As capitais? Em alguns estados, são as capitais. Na eleição de 2018, Jair Bolsonaro conseguiu vencer em algumas capitais. São Luís, Natal, Recife, eu esqueci de marcar outra aqui, João Pessoa, Maceió e Aracaju. Mas o resto... raramente ele conseguiu ganhar, a não ser uma ou outra cidade. Essa aqui, só para a gente dar mais uma brincada com o nosso mapa, essa cidade aqui azul, vamos ver se eu cliquei certo, Mossoró, que também é uma cidade que tem uma atividade econômica mais forte. Muito vinculada à indústria de óleo, de petróleo. Então a gente consegue perceber que, a despeito dessa vantagem que o PT sempre teve na região Nordeste, e ela continuou em 2018, mesmo naquele momento de baixa do partido, em alguns polos, algumas situações, ou capitais ou cidades com uma atividade econômica um pouco mais pujante, ou o presidente Jair Bolsonaro, na época candidato, conseguiu vencer, como o caso aí de Mossoró, ou teve algum desempenho um pouquinho melhor do que na média da região. E a campanha de Jair Bolsonaro, naturalmente, tinha esse mapa de 2018, sabe que ele foi todo colorido em vermelho, e ele achava que nesta campanha bastava o Auxílio Brasil de R$ 600 para tentar virar. Não todo o mapa em azul,
mas um pouco mais. Exato. Esse era o intuito e não conseguiu fazer isso. Vamos ver se a minha memória tá boa, Márcio. Ó, vou dar um zoom um pouquinho mais aqui. Estado do Piauí. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo aqui. Vamos ver se eu lembrei aqui, se eu vou acertar, se é aqui ou não. Não, eu não acertei. Vamos ver se a minha memória vai bem ou não. Não vou acertar, mas eu prometo te trazer depois. Que eu fui ali atrás testando o mapa para a gente ir, por exemplo, na cidade lá de Guabiru, que é conhecida por ter sido o berço do Fome Zero, do primeiro mandato de Lula e depois do Bolsa Família, para a gente ver isso. Mas só de ver no mapa, que mesmo um estado como o Piauí... Nem Teresina está pintada de azul. Nem Teresina está pintada de azul. A única capital fica mais ou menos por aqui, eu esqueci de ligar a caneta, mas fica mais ou menos no meio. A única capital do Nordeste que não está no litoral, no estado do Piauí, 100% das cidades deram a vitória para o candidato do PT. E aí a gente está falando de um dos estados mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. E o candidato do Ciro socioeconômico. Nogueira agora, em compensação, está liderando no Piauí. Na corrida para o estado, está... Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, né? Exato. E que foi do PSDB e agora está... Deixa eu jogar mais uma vez para a Thaís e para o Felipe. Thaís, a gente vendo essa comparação com 2018 e vendo como foi uma vitória enorme do PT em 2018, fica pensando se o presidente Bolsonaro, a campanha dele não agiu confiando demais apenas no bolso das pessoas, prometendo o auxílio emergencial de R$600, a princípio até dezembro só, por mais que ele diga que vai continuar no ano que vem. Até que ponto não foi um erro de estratégia aí? Márcio, é claro que o governo, a campanha do presidente apostavam muito no Auxílio Brasil para alavancar o presidente, principalmente nessa região do país. Não se concretizou, pelo menos não até agora, segundo as pesquisas. O que a gente vê é que gosto muito de quando Lavareda nos traz a análise dele das pesquisas e nos mostra bastante claro que o eleitor fica bastante convicto de que foi uma medida apenas eleitoreira, que não teve caráter de fato como política pública. Acho que essa foi a principal dificuldade do governo. Uma vez, acho que Renato Meirelles falou isso aqui num programa, que nas próprias pesquisas qualitativas, os eleitores diziam que poderia ter sido feito antes. E essa é uma percepção que as campanhas também têm, que eles medem também internamente e acham que a medida foi feita muito tardiamente e aí ficou muito carimbada como apenas uma medida eleitoreira. A despeito de tudo isso, Márcio, só para terminar, ontem o IPEC mostrou uma leve subida do presidente Jair Bolsonaro na região Nordeste. Lula aparece com 62% das intenções de voto. Na pesquisa passada eram 63%. O presidente Jair Bolsonaro foi para 23%. Na pesquisa passada eram 18%. Uma subida, mas que ainda tem uma diferença muito grande em relação ao candidato petista. Márcio. Renato? Não, rapidamente. A gente já discutiu aqui no Arena, nas últimas semanas, algumas vezes, sobre a diferença que existe de encontrar a melhor versão da verdade com tentar mostrar uma realidade que não existe. Ou seja, uma coisa é você falar, olha, o Brasil veio de uma pandemia. E o governo, para recuperar, a gente sabe que as coisas não estão boas ainda, mas fez essa ação, aquela outra ação. A outra coisa é falar que as pessoas não sentem fome. Ou falar que, pedir para as pessoas esquecerem que durante a pandemia o governo lutou o quanto pôde para o auxílio emergencial não ter o valor dos R$600. Então, eu não tenho nem de perto todo o conhecimento que o professor Lavareda tem com relação a isso. Mas é muito diferente no processo de construção de narrativa quando você busca a melhor versão de algo, a melhor narrativa sobre algo, ou quando você tem que convencer que vermelho é verde. São coisas diferentes essas duas situações. Há um elemento que eu gostaria de acrescentar rapidamente, afora esse ponto importante que o Renato levantou, da diferença qualitativa das narrativas, que é o papel do auxílio emergencial e a expectativa que foi formulada em relação a ele, e a procedência, a plausibilidade dessa expectativa. Tinha um problema nessa expectativa, que era um problema que pode ser compreendido teoricamente.
E eu abordei isso com o César Felício, do jornal Valor, numa matéria que ele fez, numa coluna que ele fez a respeito da nossa conversa, no início de julho, antes, então, ainda da distribuição do auxílio. Eu disse, olha, no meu entendimento, esse auxílio não vai resolver. A campanha do Bolsonaro vai ter que inventar outros fatores por conta do seguinte, qual é a questão teórica? É que o voto, foi a frase que eu utilizei, o voto não é manifesto de gratidão. O voto é investimento, ou seja, o eleitor vai votar naquele candidato que ele achar. Em primeiro lugar, óbvio que vai manter o auxílio, Em segundo lugar, naquele candidato que vai melhorar a vida dele. Ou seja, é investimento. Será que o Lula não tem credibilidade para que esse eleitor imagine que ele manterá o auxílio? Acha que com É Lula o valor na não serve prática, né, professor? Ou Voto seja, racional total. é isso. Teoricamente, essa questão desautorizava a expectativa que ingenuamente foi alimentada por muita gente à época. Muita gente, eu digo, ligada à campanha do presidente Bolsonaro.